Então, o primeiro impacto, né, com o Schleiermacher, como a gente estava conversando com a Luísa, é o nome, né? Porque Friedrich Daniel é tranquilo, mas Schleiermacher teve uma menina uma vez que me perguntou, como é que pronuncia isso, né? Geralmente essas palavras alemãs são compósitas, né? São compostas. Então a gente tem que partir elas para poder pronunciar. Então, Schleier, né, o primeiro, e depois Macher. Macher é aquele que fabrica, que faz, né? E Schleier pode ser traduzido como véu ou como névoa, né? Então, supostamente, Schleiermacher seria o fazedor de névoa, o fazedor de véus. Mas, né, eu acho que, na verdade, ele até ajuda a tirar os véus, né? Se a gente pensar o trabalho hermenêutico como esse desvelar, né? Então a gente pode inverter aí o nome do Schleiermacher como o desvelador, né, de véus. E aí, né, nascido em 1768 e falecido em 1834, pelas datas vocês podem ver que ele é contemporâneo de Hegel, né? Hegel nasceu em 1770 e morreu em 1831, né? Então eles são contemporâneos, são filósofos que são, digamos, radicalmente opostos, né? Mas também, de certo modo, até complementares, eu penso, né? Porque cada um tem uma visão de dialética, de hermenêutica que são extremamente interessantes. Embora Hegel, né, nunca seja citado como um pensador da hermenêutica. Mas, enfim, já existe aí algumas pesquisas que tentam apontar para uma hermenêutica em Hegel. E, dizendo isso, né, só para a gente ter uma ideia de como alguns pensadores do idealismo alemão, pela sua imensidão, pela sua grandeza, talvez até pela propaganda, né, que acabou se tornando, né, o idealismo alemão, eles obscurecem alguns outros pensadores, né, tão importantes, né, tão ricos, né, de produção, de reflexão, como o caso do Schleiermacher. O Schleiermacher é um caso de um filósofo, pedagogo, teólogo, que tem uma importância crucial, né, nesse período aí em que o Hegel viveu, mas que, de certo modo, acaba sendo obscurecido, né, pela a dimensão que alcançou, né, a filosofia de Hegel, não pensando com Schopenhauer, né, também é um filósofo da mesma época e que tinha horror a Hegel, né, chamava Hegel de sofista, de charlatão, né, e enquanto as aulas do Hegel eram lotadas, embora muita gente não entendesse, as do Schopenhauer não tinha ninguém, né, dá até para entender o porquê desse conflito, né. Mas a gente vê que estão todos aí no mesmo período, né, digamos, de tempo, e são filosofias imensas, né, é uma batalha de gigantes, né, uma verdadeira titanomaquia que acontecia nesse período aí, que vai do final do século XVIII e início do século XIX, que é justamente o período que a gente considera o período nuclear, né, do idealismo alemão, que é 1770, não só porque é o nascimento de Hegel, mas por conta de uma obra do Kant, né, em que ele vai iniciar, digamos, seu pensamento crítico, e 1831, que é a morte de Hegel, né, e aí acaba sendo esse marco, né, para o idealismo alemão. Mas vamos adiante, né? É um pouco sobre vida e obra, né? Eu acho que é interessante também a gente pegar o pensador aí pelo seu contexto. O Schleiermacher nasceu em Breslau, hoje é conhecido como Bratislava, né? Na Morávia, no ano de 1768. A sua formação é de 1783 a 87, no Pedagogium, na comunidade dos irmãos Herrnhuter, em Nesk, e cursa o seminário teológico na comunidade dos irmãos de Barbie. Como a gente pode perceber, existe aí uma ideia dos irmãos, né? A comunidade Herrnhut é uma comunidade pietista, né, da Alemanha. Então, o Schleiermacher ele vai ser um pensador que ele transita, é interessante, né, a gente destacar isso, ele transita por uma linha de pensamento teológico pietista, e ele é luterano, né, transita pelo o iluminismo alemão, porque ele viveu durante um certo tempo em Halle, que é uma universidade muito conhecida, né, por conta do iluminismo, por vários autores, né, de Halle, inclusive Wolff, Leibniz, né, todos eles têm influência nesse período do iluminismo alemão, e depois ele vai para Berlim, né, que é o lugar onde se constitui aí não só o idealismo alemão, mas outras tendências, né, que vão se ampliar. Inclusive, eu vou até adiantar, né, que o projeto da Universidade de Berlim, de 1810, 1811, foi obra do Wilhelm von Humboldt, né, que é um grande pensador alemão. Não confundir com o irmão dele, né,
é o Alexander von Humboldt, que era mais da geografia, um etnógrafo e tudo mais, mas o Wilhelm von Humboldt, ele foi um pensador importantíssimo nos estudos da linguagem, né? E aí isso vai estar linkado também com o Schleiermacher, porque o Humboldt convida o Schleiermacher para fazer o projeto, né? Na verdade, ele convida o Schleiermacher, o Fichte e outros pensadores para apresentar um projeto para a Universidade de Berlim. E aí ele se agrada, né? O Humboldt se agrada do projeto do Schleiermacher. E ele se torna o projeto principal para a constituição dessa universidade. Eu acho que isso é coisas que a gente não sabe, né? Do pensador, né? E em relação à teologia, além dessa questão do pietismo, que vocês guardem isso, porque o pietismo vai trazer aí alguns elementos para a gente entender, inclusive a hermenêutica, né? Ele é um pensador considerado o pai da teologia protestante moderna, né? Embora muito se fale em Lutero, em Calvino, como pensadores protestantes, mas eles estão mais em uma linha pastoral. E a verdadeira, né, constituição de uma teologia protestante é atribuída ao Schleiermacher. E também, outra razão, né, dele ser tão propalado como um grande pensador, é o estabelecimento da religião como objeto de estudo científico. Então, ele briga radicalmente pela autonomia da religião, né? A autonomia da religião enquanto, né, manifestação do espírito humano, compreendida a partir de si mesma. Então, isso é um detalhe, além, né, do que a gente já conhece a respeito da hermenêutica, do qual ele é considerado o sistematizador. Então, por essas razões, né, o Schleiermacher é um pensador que não pode passar despercebido. E vai ser referido, né, por vários autores, né, por Heidegger, por Dilthey. No final, tem alguns slides em que eu vou apresentar algumas referências que são feitas a Schleiermacher, né, por Dilthey, por Heidegger, eu acho que Heidegger que eu não coloquei, mas também por Vátimo, né, o Vátimo é um pensador que se dedica também, inclusive tem uma obra sobre a filosofia do Schleiermacher escrita pelo Vátimo. O Vátimo vai retomar quando fala sobre a religião, a importância, né, de Schleiermacher. E Dilthey, nem se fala, o Dilthey publicou uma biografia do Schleiermacher, que é uma aplicação daquilo que o Schleiermacher tinha falado sobre o conceito de entender o pensador a partir do seu tempo e o seu tempo a partir do pensador, do indivíduo. Ele escreve uma obra, que é a biografia do Schleiermacher, né, no caso Dilthey, que tem cerca de 700 páginas. A gente conhece muito aquela obra do Dilthey sobre o jovem Hegel, né, que se tornou também uma referência. Além de sobre Goethe, né, mas essa do Schleiermacher é uma obra importantíssima. Mas, assim, a gente não tem tradução ainda, só tem em alemão, até o acesso é mais complicado. Mas, enfim, são algumas pequenas notícias para a gente ir vendo a amplitude, né, desse pensador que acaba sendo olvidado, né, esquecido. Se alguém tiver alguma questão também, né, quiser contribuir com alguma, pode ficar à vontade para, né, a gente vai costurando devagarinho. Então, Schleiermacher estuda filosofia, teologia e filologia em Halle, como eu disse, né, 1787 e 89, justamente no período, né, da Revolução Francesa, né, 1789. Após os primeiros exames teológicos, 1790 e 93, exerce a tutoria na casa da família do Conde Drona, no oeste da Prússia. E era muito comum, né, as tutorias, né? O próprio Hegel foi tutor de várias famílias nobres e tal. Em 1794 e 96, ele foi pregador auxiliar em Landsberg. Publica seus discursos sobre religião, né, de 1799, que é uma obra importantíssima, um marco, né, dos estudos sobre religião, do ponto de vista da filosofia, né, e também do conceito que ele traz de religião, né, que é o conceito de sentimento, que também é muito mal compreendido, às vezes, entendido como se fosse um sentimento mais, né, individualista, né, aquela coisa mais... O próprio Hegel critica isso, inclusive lá na fenomenologia, né, na fenomenologia o Hegel faz né, destroça lá o conceito de sentimento sobre a religião, né? E o título dessa obra é Reden über die Religion und die Gebildete die unter ihre verächtern. Discurso sobre a religião para aqueles que a
que a detestam, né? Tipo assim, para aqueles que não gostam dela, né? É um discurso aos eruditos que tem rejeição à religião. Então, por aí se tira qual é, né, o projeto aí que ele tem para tratar a questão da religião. Tipo assim, eu vou tratar da religião, mas não do ponto de vista eclesiástico, né, do ponto de vista das instituições. Mostrar qual a importância da religião em si mesma. Então, por isso que ele direciona, né, esse conceito de religião àqueles que a rejeitam, né? E aí ele vai dizer, religião não é, né, nem metafísica e nem moralidade. Muitos reduziram a religião à moralidade, no caso Kant, né, na obra de 1795, que vocês devem ter ouvido falar, que é a religião nos limites da simples razão, né, onde o Kant, né, reduz o conceito de religião à ideia de moralidade. E em 1802, né, o Schleiermacher foi pregador na Charité, em Berlim, onde faz amizade com Schlegel, que é um pensador do romantismo. Né? 1784 a 1828, ele tem um projeto de tradução dos diálogos de Platão para o alemão, né, em que ele faz em parceria com Schlegel, e aí o Schlegel abandona o projeto e o Schleiermacher conclui. E aí, é porque eu não estou aqui com ele, mas depois eu acho que vocês devem conhecer, existe uma publicação da UFMG, que é a Introdução aos Diálogos de Platão, que é, né, uma introdução feita pelo Schleiermacher para a sua própria tradução do Platão em alemão. E a partir dessa tradução, né, dos diálogos, e dessa interpretação, que o Schleiermacher inaugura o seu paradigma em relação ao entendimento de Platão, seu paradigma hermenêutico de Platão. Isso vai ser fundamental. Em 1807, ele foi convidado de volta a Halle como professor de teologia, com o fechamento. Se vocês ouviram miada, é porque tem o meu gato aqui que está querendo participar, né? Os gatos gostam de participar desses momentos. Então, em 1807, ele volta a Halle como professor de teologia, com o fechamento desta universidade por Napoleão, em 1813, ele vai para Berlim, tornando-se, por intermédio de Humboldt, um dos fundadores dessa universidade. Né? Em 1814, ele torna-se professor na Universidade de Berlim, membro da Academia de Ciências, ao mesmo tempo em que se torna um famoso pregador na Igreja da Trindade, né? Na Trinitätskirche. Em 1821 a 22, publica a obra Fé Cristã, de Christliche Glaube. E aí, nesse entremeio, tem várias obras que ele vai publicando, de 1810 em diante, e alguns ficam como manuscritos, né? Monológios, pregações, projetos de dialética, projetos da hermenêutica, escritos pedagógicos, escritos de estética, e aí a gente depois faz algumas referências a essas obras. E aí ele morre em Berlim em 1834, 3 anos depois do Hegel, né? Alguém tem alguma questão? Alguma contribuição, sei lá? Enquanto eu bebo água? Então, partindo do pressuposto de que ele é um pensador desconhecido para vocês, assim como o Porriquet é um desconhecido para mim, a gente vai, né, trazendo aí esses elementos. Embora seja um pensador, né, extremamente importante que eu realmente preciso agregar nas minhas leituras. Eu acho que eu só li a hermenêutica e ideologias, né, do Porriquet, mas preciso ler muito mais. E aí vamos para as fases, né, do pensamento do Schleiermacher. O Schleiermacher tem uma fase da juventude, né, o período dos manuscritos, o chamado período da intuição, né, que é justamente onde ele elabora o conceito de intuição e de sentimento, né, que voltado aí para o entendimento da religião, que vai de 1796 a 1802, a época crítica, que é 1802 a 806, e o período sistemático, de 1806 até 34, né? Assim como Hegel, né, a gente geralmente precisa entender essas fases para compreender melhor o contexto de cada obra, né? E como ela se relaciona com os problemas da sua época, né? O que move, né, o pensador naquele determinado momento. O período da intuição é interessante, né, porque ele também vai ter reverberações depois, né, na própria concepção de hermenêutica, quando ele fala da hermenêutica divinatória ou psicológica. Em relação às obras,
A obra inaugural, digamos assim, que é mais conhecida é Discurso sobre Religião, né, que geralmente se reduz discursos sobre religião para os eruditos que a rejeitam. Então, mas o pessoal traduz geralmente como Discurso sobre Religião, em 1799, tem uma edição da editora Novo Século, né, que é essa daqui muito conhecida, né, sobre a religião. Embora tenham saído outras, né, edições, se eu não me engano. Em 1800 ele publica os monólogos, Monologen. 1803, Linhas Fundamentais de uma Crítica da Doutrina dos Costumes, Grundlinien eine Kritik der bisherigen Sittenlehre. 1804, 1822, a tradução dos diálogos, né, de Platão. 1806, a Festa de Natal, Weihnachtsfest, que é uma obra teológica, né? Antes que eu esqueça, o Schleiermacher também escreveu uma Vida de Jesus. E na Vida de Jesus, ele faz aquilo que o Dilthey vai fazer na Vida de Schleiermacher, né? Ele quer mostrar a necessidade de, do ponto de vista hermenêutico, né, se compreender um autor, você precisa compreender sua época. E você compreende melhor a sua época a partir do autor, né? Esse círculo entre o universal e o particular, né? Então é fundamental, porque é aí onde ele vai traçar uma compreensão da vida de Jesus, não apenas como uma biografia no sentido mais historiográfico, né, mas uma biografia no sentido também de hermenêutico, né, de interpretação daquele autor do ponto de vista do espírito, né. 1810, 1830, né, durante esse período de 20 anos, é a produção dos vários projetos e textos que vai compor a hermenêutica e crítica, né, Hermeneutik und Kritik, que é uma obra que foi publicada pelo Aloysio Riedel, pela editora da Universidade de Juí, que é essa edição aqui, né? Hermenêutica e Crítica, são 2 volumes, em que boa parte dos esboços da hermenêutica vai entrar. Em 1811 a 39, os discursos sobre dialética, né, os textos, né, projetos de dialética, são vários, né? Tem o de 1811, mais adiante tem outros, né? 1834, 39. 1813, sobre os diversos modos de traduzir, né? Über die verschiedene Methode des Übersetzens, que é uma obra interessantíssima, porque ele vai falar justamente de qual é o papel do tradutor, né? O que é o ofício da tradução, né? E numa perspectiva hermenêutica, o tradutor, ele também, ele traz para a sua tradução, ele não apenas verte de uma língua para outra, ele faz a versão, mas ele traz, inclusive, a compreensão de mundo que aquele texto, no original, né, ele traz, né, imanente. Então, para que você possa fazer uma boa tradução, você tem que transplantar para a sua tradução a cosmovisão, né, de certo modo, daquele autor, daquela língua, daquela cultura em que ele foi, né, o original. Então, isso é bem interessante. Ele, inclusive, faz algumas críticas àquele projeto, né, do Leibniz e de outros pensadores, de uma mathesis universalis, ou seja, uma língua filosófica universal que daria conta de explicar tudo, né? E o Schleiermacher vai apostar no contrário, ele vai dizer que a grande riqueza das diversas línguas, né, o multilinguismo, é que traz, digamos assim, o aspecto mais rico e mais importante da vivência, né, das traduções. Ele até compara o ofício do tradutor com o ofício de um comerciante, né, ou de um comerciante, de alguém que vai comprar numa feira e diante de vários produtos ele tem que se entender, né, com os vendedores para alcançar uma pechincha e adquirir a mercadoria. Então ele compara o tradutor com esse tipo de processo. E quanto mais línguas você tem conhecimento, quanto mais traduções diversas aproximadas do original você tem, mais rico é a sua visão de mundo, porque você agrega outras perspectivas, né? Então ele é um partidário do plurilinguismo, do multilinguismo, e inclusive de que a hermenêutica é plural, né? Ela não é apenas para uma determinada cultura, para uma determinada dimensão. Embora ela seja universal, ela traz a marca do contexto histórico, né, concreto. Então é bem interessante essa abordagem.
já adiantando alguns temas, né? Em 1821 a 28, ele escreve, né, A Fé Cristã de Christliche Glaube, né, alguma das obras, né, teológicas dele. Enfatizando ainda, né, essa formação, a gente fala um pouco sobre o pietismo, né, e os irmãos morávios, que eu acho que é algo, né, marcante na formação dele. Né, a Boêmia e a Morávia, que ficam ali naquela região, inclusive, em que nasceu, eu acho que Husserl, né, Edmundo Husserl, né, é morávio também, se não me engano, mas o leste, né, ali da Alemanha, próximo da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, né, tem um lugar especial na formação do protestantismo alemão e do leste europeu. Basta lembrar o nome de Jan Hus, né, um dos grandes pensadores, que inclusive foi morto, né, pela Inquisição na época, pois nessa cidade surgem pregadores como Jan Hus, eu acabei de falar, né, morto como herege, além dos movimentos pietistas, né, a chamada devócio moderna, né. Então existe aí uma linha mais mística, mais voltada para uma experiência do divino, né, diferente da devoção antiga, que era mais ritualística, litúrgica. Você tem aí uma devoção mais interiorizada. Então tem várias obras que a gente pode citar, como o livro do Mestre, né, das Buch der Meister, nas várias edições alemãs, a Imitação de Cristo, né, de Thomas Kempis, e vários outros, né, pensadores que têm essa abordagem mais da interioridade, né. O Conde Zinzendorf, né, 1760, acolhe os irmãos morávios em suas terras, e após a sua chegada, os irmãos morávios formam uma comunidade em Herrnhut, que é conhecido como Torre de Vigia, né? E a comunidade é a Unitas Fratrum, a união dos irmãos, né? Com o avivamento pietista dos morávios, dá início às missões protestantes no Novo Mundo. Então, o link, né, que também vai aparecer aí entre esses pietistas e uma certa formação, digamos, de avivamento que vai, inclusive, ser muito forte nos Estados Unidos, né, depois vem para o Brasil. Então, há um link, né, dessa abordagem, né, religiosa e teológica, que é a abordagem do pietismo, e essas novas concepções de igreja, né, ou seja, de igreja sem igreja, né, uma igreja que não é burocraticamente institucionalizada, né, um exemplo dos Quakers e vários outros, né. E o Schleiermacher foi criado numa família e comunidade morávia. Então, daí, né, esse aspecto muito forte na sua filosofia. Já passando para outro momento da sua vida, né, a Universidade de Halle, a atual Universidade Martinho Lutero, é o resultado da fusão, em 1813, das universidades de Wittenberg e de Halle, né. A Universidade de Halle, onde estudou Schleiermacher de 1787 a 89, foi o centro do renascimento alemão e tornou-se conhecida pelos nomes do filósofo Christian Wolff e do jurista Christian Thomasius. Ambos, né, vão ser fundamentais para o iluminismo alemão e, inclusive, para Kant, para Leibniz, para todos esses autores que vêm aí do século XVIII, né, já mais para o final do século XVIII. Então, Wolff é conhecido pela sua digamos, tradução da metafísica medieval para uma metafísica num sentido mais alemão, né? Inclusive, na obra do Baumgarten, né, outro grande iluminista alemão, que tem uma obra chamada Estética, a gente vai encontrar as primeiras referências à hermenêutica, do ponto de vista, né, mais filosófico, na Estética de Baumgarten. Então, o Wolff, Baumgarten, Leibniz são os autores que vão classificando, né, essas ciências que vão se tornando, digamos assim, adquirindo uma cara mais alemã, né? Vão se constituindo, sendo sistematizadas e vão ser a base para o que vem, né? Depois no idealismo alemão, né? Na filosofia do século XX. Então, isso é... E aí a filosofia alemã, como a gente sabe, são as grandes referências, né? Tem Leibniz, Kant, Fichte, Schelling e no centro aí Hegel, né? Sempre a gente puxa a brasa mais para aqueles pensadores que a gente tem mais proximidade, por isso eu coloquei o Hegel aí em destaque, né, mas não desmerecendo a importância de um Fichte, um pensador enorme, né, um pensador polêmico também, né, e do Schelling. Inclusive Fichte tem uma obra
interessante sobre a origem da linguagem, né, em que alguns aspectos, né, seriam interessantes depois, quem puder dar uma lida, né, e já tem tradução em português também, até pela Paulo, se eu não me engano. Mas, finalmente, aí para o romantismo de Iena. Iena, que vocês sabem, uma cidade importantíssima, onde Hegel, né, produziu a fenomenologia, onde existia um círculo, né, de filósofos do idealismo, mas também de filósofos do romantismo. E aí o romantismo é esse movimento que, de certo modo, bebe na fonte do pietismo e também traz algumas novas questões, né? O romantismo alemão surgiu como forma de contraposição ao racionalismo iluminista e sua crença no progresso, na supremacia da ciência, da razão, relegando aí, né, os aspectos do sentimento a um plano inferior e abandonando a ânsia do infinito. Então você tem um conflito aí, né, que vai aparecer naquele movimento alemão chamado Sturm und Drang, né, tempestade e ímpeto, né, em pensadores como Schiller, em Goethe, e vários outros que fazem um verdadeiro confronto com essa concepção, né, do iluminismo alemão, resgatando os conceitos aí do sentimento, do infinito, da intuição, né, da sensibilidade, do indivíduo, e aí também aspectos do conceito de nação, né, muito forte, a Bildung. Então, os românticos tinham no sentimento e no infinito dois ideais elevados. A paixão, a interioridade e as emoções fazem parte de algo que a razão não pode desprezar, que é a conciliação dos opostos. E essa era uma das metas, né, do romantismo, né, conciliar os opostos. Porque o iluminismo ele tinha apostado demais na razão, de tal forma que se tornou algo abstrato, puramente formal. Né? O próprio Wolff, Leibniz são exemplos disso. E a paixão traz aí outros elementos, né, que vocês sabem da influência de pensadores como Spinoza, né, e Rousseau, né, para esse movimento, né, para esses pensadores. Basta lembrar o Werther, né? Se hoje as pessoas têm toda uma paixão por doramas, né, e por textos mais românticos, imagine o impacto que o Werther, né, do Goethe, causou um texto literário em forma de cartas que tem um impacto causando até suicídios, né, entre os jovens, entre os vários grupos, né, jovens na Europa naquele tempo. Então veja o grau, né, de impacto que isso vai causar. Até um efeito, né, contrário àquela abstração que foi o iluminismo, né, que a gente vai ver inclusive na música, né, na música alemã, em Mozart, em Handel, você tem ali as produções milimetricamente, né, elaboradas, feitas numa matemática perfeita, em que tudo é muito bem articulado e formalizado. E aí depois você tem um movimento contrário com Beethoven, né, com outros autores que vão trazer aí a ânsia, a emoção, né, e aí a paixão muito forte. Só para a gente ter esse contexto da época, né. E a gente destaca entre os filósofos do romantismo Herder, Hölderlin, os irmãos Friedrich e August Schlegel e Novalis. Os românticos publicaram uma revista chamada Atheneum, do qual foram colaboradores, além de Schlegel, né, no caso aí o August Schlegel, o Schleiermacher e o Novalis, né? Estamos caminhando para o final dessa parte mais de contexto, né? Aí a Universidade de Berlim, o Humboldt, né, o responsável pela elaboração do projeto, né? E aí ele vai dizer que o projeto destacou-se, né? O projeto do Schleiermacher, aqui até uma referência do tradutor Johannes Kretschmann, que traduziu a obra Universidade Orgânica do Fichte. Ele vai fazer esse relato. Né? Para tanto, um grupo seleto de intelectuais apresentam suas concepções, né, para a Universidade Nova. Fichte representa a filosofia, Friedrich Schleiermacher a teologia, Friedrich August Wolff a filologia. Mas Fichte terá de esperar ainda 2 anos até ser ouvido pelo ministro da Educação. E na casa de Wilhelm Humboldt, diante de Schleiermacher e outros, ele se pronuncia em forma de palestra sobre a organização da Universidade de Berlim. Humboldt, entretanto, prefere a concepção defendida por Schleiermacher. Fichte se retira do grupo de discussão, como sempre, ele saiu do grupo, né? Que nem dos grupos de WhatsApp, ele saiu com raiva, né? E o plano dedutivo é publicado em 1817.
Ou seja, o Fichte é um pensador também muito, como é que a gente diz, irascível, né? Muito colérico. E ele foi até polemicamente expulso por alguns estudantes, né? Quando ele esteve aí nas universidades, não sei se foi Iena, né? Devido ao seu caráter muito, né? Problemático. Mas enfim, o Schleiermacher acabou sendo, né? Destacado nesse projeto. E aí um breve resumo do que foi essa obra, né? Sobre a religião, né? Discurso sobre a religião de 1799. Em sua estrutura, discurso sobre a religião, os eruditos que a desprezam, é dividido em 5 discursos. Né? O primeiro, uma apologia, onde o autor esclarece a razão que o levou a escrever a obra sobre a religião, que era desacreditada pelo iluminismo, tanto francês quanto inglês. Os ingleses preferiam o deísmo e os franceses preferiam o ateísmo. Né? Então, o Schleiermacher se põe dizendo, ó, nem uma coisa nem a outra. A religião tem o seu lugar dentro da produção do espírito, né? E a gente precisa reconhecer. Então, partindo de uma crítica ao pensamento empirista inglês e ao iluminismo francês, apontando a Alemanha como um lugar onde a religião alcançou um solo privilegiado e de desenvolvimento vigoroso, e aí ele está pensando tanto no pietismo quanto no luteranismo, né, na obra que Lutero, né, iniciou, isso na primeira apologia. No segundo discurso, ele trata propriamente da essência da religião, onde nosso autor enfatiza que a religião não é nem metafísica nem moral, nem alguma atividade e muito menos um composto das anteriores. É aí que está o cerne dessa obra. Né? A religião é intuição e sentimento do universo, do infinito e do eterno no tempo. Anschauen und Fühlen des Universums nach seiner ewigen Ideale Gehalts und Wesen des Unendlichen, des Ewigen Inzeitlichen. Aqui, embora não pareça, mas aqui já tem um germe do que seria uma compreensão da hermenêutica, por incrível que pareça. Até porque a hermenêutica, até então, era muito trabalhada na teologia, né, para traduzir, para compreender melhor a Bíblia, né, na exegese e tal. Ou seja, o processo de intuição que o Schleiermacher aqui está falando, ele vai também ser algo que é parte do procedimento hermenêutico. Tem uma frase dele que a gente pode chamar de para-choque de caminhão, não sei se vocês conhecem esse conceito, né? É um conceito que eu estou trazendo para a filosofia. Para-choque de caminhão é uma frase que fica, né, como uma baliza, como um critério. E o conceito de para-choque de caminhão que o Schleiermacher, vocês me perdoem aqui o xixi, né? Mas a gente não... Coisa de cearense, né? Infelizmente, nós temos essa... Ou felizmente, o para-choque de caminhão que eu estou citando é que o Schleiermacher diz assim, é preciso compreender um autor melhor do que ele mesmo se compreendeu na sua época. Ou seja, no procedimento hermenêutico, não é meramente a leitura e a interpretação do texto do autor. Você tem que captar, apreender, intuir, né? A palavra melhor para isso, intuir o que o autor estava pensando. Você tem que saber melhor do que ele qual era o projeto dele. Olha aí que pretensão, né? Como é absurda a pretensão hermenêutica. A hermenêutica, ela tem, e aí eu acho que dialoga muito com Paul Ricoeur, né? Até onde eu conheço, né? Quando ele diz que um dos papéis da hermenêutica é compreender a alteridade. A hermenêutica, ela não é uma compreensão apenas do que o autor produziu, mas é a compreensão do próprio outro, né? Da alteridade. Eu acho que dialoga, né, com Ricoeur, com Levinas, com vários outros pensadores aí, da questão da autoridade, autoridade não, viu? Alteridade. Eu acabei trocando aqui. Mas é a alteridade, o outro como uma figura que precisa ser compreendida no seu íntimo. Então, não apenas na exteriorização, que é a produção escrita, mas enquanto outra mente, outra pessoa, né? Então, essa intuição aí, ela vai estar presente nessa compreensão. E também que é uma intuição da totalidade. Não é como Hegel pensava que o sentimento se refere apenas ao íntimo, ao particular, mas esse particular está entrelaçado a uma totalidade, que é Deus, que é o divino, que é o universo, como ele vai chamar aqui, né? Que é a intuição e o sentimento do universo. Ou seja, nós somos uma parte atrelada a um todo, não podemos nos desconectar desse todo.
E os discursos seguintes, né, o 3, o 4 e o 5, sobre a religião e o sacerdócio, né, a igreja e o sacerdócio, nas religiões positivas. Mas a parte inicial, né, esses dois primeiros discursos, eles são fundamentais por isso, porque resgatam o valor da religião e mostram que a religião está para além de igrejas, está para além, né, de concepções burocráticas, né, jurídicas, institucionais. Né. A religião é quase um elemento especulativo, né, que está presente na religião em si mesma. E não só na religião cristã, em todas. Né, o Schleiermacher abre um leque, né, nesse sentido. Os diálogos, né, de Platão, que foram traduzidos, eles vão servir como paradigma, e é mais um elemento hermenêutico que a gente precisa compreender, né, que vai ser, digamos, em germe, vai aparecer nessa tradução e na introdução aos diálogos de Platão. Deixa eu só pegar aqui rapidamente, eu volto já, só para fazer referência aqui ao texto. Então, foi rápido, né? Quase um The Flash. O texto, né, que eu estou falando é esse aqui, né, que foi traduzido pela UFMG. Não sei se dá para ver direitinho. Introdução ao Diálogo de Platão, editora UFMG. É um livro de bolso, né, praticamente. Mas aqui tem toda, né, a compreensão, não apenas dos diálogos, mas uma concepção do projeto de Platão. Né. Para Schleiermacher, como um bom platônico, e inclusive, eu falei isso quando eu estava na entrevista do doutorado, e aí quem estava na banca era o professor Trindade, né? José Trindade, que é uma grande referência em Platão. Disse, o Schleiermacher como um platônico, ele ele não admitia, né? Mas enfim, eu não sei qual é a compreensão que ele tinha, mas aqui, pelo menos, a gente tem algumas. Mas a inspiração do projeto de Schleiermacher também é Platão, né? E essa introdução ela vai trazer a ideia de que é possível pensar qual era o projeto de Platão nos seus diálogos. É possível compreender qual é a sequência dos diálogos, qual é, digamos, o fio condutor entre eles. Porque aparentemente seriam diálogos um tanto desconexos, né? Se lê algum diálogo da maturidade, às vezes da juventude de Platão, considerando como se fossem equivalentes. Aí o Schleiermacher vai fazer um fio condutor, né, a partir daquilo que antigamente se pensava como as tetralogias, né, as divisões dos diálogos. E aí ele apresenta, como está aí no slide, né, ele se torna, por isso, responsável pelo paradigma de interpretação do pensamento de Platão, que perdura há 200 anos. Porque, além desse, a gente tem o paradigma neoplatônico, né, que vocês, né, já conhecem, Plotino, né, Próclo e vários outros. A gente tem um paradigma dos sucessores da academia, né, mais, né, antes dos neoplatônicos, Xenócrates, a nova academia e tudo mais. A gente tem agora, mais recentemente, o paradigma dos escritos, das obras. Não é das obras, é da filosofia não escrita de Platão, né? Ou seja, Platão tem uma obra, projeto de filosofia que não está presente diretamente na obra, que são uma espécie de referências que ficaram, digamos, como um texto criptografado, digamos assim, em Platão. Então, quem lê os diálogos não percebe que por trás, né, do texto existe uma criptografia, existem as doutrinas não escritas de Platão. Isso quem vai levar até as últimas consequências é o Giovanni Reale, né, naquele círculo, né, de Milão e Tübingen, né, mais recente, que tem uma obra imensa chamada Para uma Nova Interpretação de Platão. Né, então é interessante porque lá também faz referência a esse paradigma de Schleiermacher. Né. Então, o ponto de partida desse paradigma schleiermacheriano está na tradução conjunta com o Schlegel dos diálogos que aconteceu nesse período. Né. Destacamos a introdução à leitura dos diálogos, onde Schleiermacher desenvolve os princípios de sua interpretação do filósofo de Atenas. Diante de Diógenes Laércio, que é um autor muito antigo,
um verdadeiro anedotário, né, dos filósofos da antiguidade, e Tennemann, né, que vai ser um outro intérprete de Platão. E a crítica dos conceitos de escrita e oralidade, que já havia esse conflito, né, essa ideia de que Platão, um pensador da oralidade, o escrito é apenas como uma forma de expressar, né, as suas doutrinas, mas não é a principal, né, a doutrina de Platão. A diferença entre doutrina escrita e secreta, o ensinamento esotérico com S e esotérico com X, né, para dizer, existe um esotérico que é mais interno e tinha um outro que é para o público geral. Então essas concepções são discutidas por Schleiermacher e aí já traz também, né, esses problemas de interpretação de Platão. Então esse vai ser o primeiro esboço, né, de uma hermenêutica, mas já nessa obra. Destes princípios, destacamos que vão aparecer, né, na introdução ao diálogo de Platão, a relação do pensador com sua época, né, aí no final, parágrafo final, a ênfase na obra escrita de Platão, em oposição à chamada doutrina não escrita. Então, aqui, né, a ênfase nessa obra escrita é até interessante, porque, como um pensador protestante, ele está ali soli scriptura, né, bem luterano, né, é só a escritura que vai nos revelar o verdadeiro Platão. Não adianta essas historinhas, né, que se contam aí nos corredores, né, nos bastidores sobre Platão, que são as doutrinas não escritas, que só alguns tiveram acesso. A gente tem que conhecer Platão a partir do que ele deixou. Você só conhece Beethoven a partir da obra de Beethoven, você só conhece Goethe a partir dos seus romances e poesias, então você se atém ao texto. Mas aí que está o problema, né? Isso não quer dizer que você tenha que se tornar um literalista, né? É no texto, né, que você vai encontrar o próprio autor. O autor emerge ali. Ele está presente, vivo, né? Digamos assim. As suas ideias estão vivas no texto. E aí você pode aprender o que é que o autor, né, tinha como projeto na sua obra. O fio condutor da sua obra. Então é um literalismo que não é, digamos, fechado. Ele é aberto, porque enquanto o autor é lido em todas as épocas da história, ele vai ter novas interpretações, né? Por isso essa abertura, né, que o Schleiermacher vai colocar. Um texto aqui rápido, né? Evidentemente, aquele que deseja separar os vasos sanguíneos ou os ossos de um corpo com o intuito de fazer uma comparação com outras partes semelhantes de outro corpo, tem que conhecer toda a natureza de um corpo, o que seria precisamente a maior utilidade oferecida por esse empreendimento filosófico. Aqueles, porém, aos quais se apresentam essas partes e realizam a comparação das mesmas, não atingirão, apenas através desse procedimento, um conhecimento da natureza peculiar do todo. Do mesmo modo que essas pessoas, de algum modo, conheceram a filosofia de Platão, pois se em algum lugar forma e conteúdo são inseparáveis, é nessa filosofia. E cada frase somente poderá ser compreendida em seu lugar e nos contextos e limites estabelecidos por Platão. Então, a referência é a página 40 dessa introdução. Então, aí a velha referência à parte, relação parte todo, né? O círculo hermenêutico, você quer compreender o autor, tem que compreender, no mínimo, na medida do possível, a totalidade da sua obra, para poder, né, articular melhor o que o autor diz e o que ele pensa. E até compreendê-lo na sua intimidade, né? Aí vem a parte da dialética, né? Já estou me adiantando para chegar na hermenêutica. A dialética de 1811. Os primeiros esboços da dialética vão surgir entre 1811 e 34. E aí a dialética trata das funções do saber, a função formal e a função orgânica. Não vou me desenvolver muito essa temática, porque não é bem o nosso, né? Mas, como vocês sabem, dialética vem do grego dialegestai, né? Tem a ver com conversação, conduzir uma conversação. E aí que o Schleiermacher vai mostrar que a conversação tem um papel fundamental, inclusive no processo hermenêutico, né? Porque a hermenêutica é como uma conversação com o próprio autor. E a interpretação não necessariamente se prende apenas ao texto, você pode interpretar um diálogo com outra pessoa, né? Quando você está conversando com alguém, nesse âmbito do diálogo, há um processo mútuo de interpretação. Eu estou tentando entender o que o outro quer dizer, o outro também quer entender o que eu digo. Então, pode ser também um desencontro, né, um desentendimento, e aí surge a necessidade da hermenêutica, né, do processo, né, de interpretação. Então, o diálogo é um ponto de partida.
É claro que aqui a dialética para ele não se reduz a diálogo, mas o diálogo, como um bom leitor de Platão, né, ele é uma referência fundamental. Mas ele entende aqui a hermenêutica como uma espécie de arquitetônica do seu sistema, ou seja, ela é a base para entender, inclusive, as outras disciplinas filosóficas, para entender qual é o papel da ética, o papel da filosofia da natureza, né? Quando ele fala filosofia da natureza, está articulando todas as ciências da natureza. Quando ele fala ética, ele está articulando todas as ciências do espírito. Aí vocês devem lembrar de Dilthey, né? Dilthey tem um projeto, né, digamos assim, de uma compreensão da hermenêutica como método próprio das ciências do espírito, né? Isso parte da leitura da dialética do Schleiermacher, como ele mesmo depois vai fazer referência. Então, em Schleiermacher, a dialética funciona como uma teoria do saber, uma disciplina preparatória ao sistema, fundamenta e articula os saberes sobre a natureza e o espírito. Então, você tem dois campos, né? Aqueles campos que o Kant separou, né, radicalmente, que é o campo da racionalidade pura, o campo da natureza, necessidade, liberdade. Como articular esses dois? Para Schleiermacher, o papel da dialética vai ser fazer essa articulação entre esses dois campos. E aí que entra também, né, o papel da hermenêutica. Chegamos finalmente, né, depois de tanto tempo, chegamos, né, ao escopo, né, da nossa fala, né? Mas não vou também estender muito. Eu acho que já deu para perceber alguns elementos. Então, os escritos, né, da hermenêutica propriamente dita são de 1805 a 34, ou seja, desde do seu período período da intuição até a sua morte, né? Então, as primeiras versões da hermenêutica surgem, né, de 1805 a 34, e o alemão, né, o professor Heinz Kimmler, ele utiliza as seguintes versões para compor a sua edição crítica, né, que é a edição crítica das obras dele, sobre a hermenêutica. Os aforismos de 1805 a 1809, que estão aqui na segunda parte, né, dessa edição, que agora está com a capa verde, né, muitos têm ela aí na capa verde, mas essa é a edição mais antiga da Vozes. Hermenêutica, arte e técnica da interpretação, né, que foi traduzida pelo Celso Braider. Então, essa é a segunda parte, né? Hermenêutica, primeiro projeto, 1809 a 1810. Hermenêutica, exposição abreviada, 1819. Segunda parte, da interpretação técnica, de 26 a 27. Discursos acadêmicos, que também está aqui, né, na primeira parte desse texto. São dois discursos de 1829. E notas marginais, né, mais para o final. Então, vocês veem que é um conjunto de textos, de esboços, de discursos, né? E aí, mais um problema, né, para nós que estudamos Schleiermacher, é justamente esses textos, assim, espaços fragmentários, né, esboços. E aí você tem que fazer um trabalho redobrado de hermenêutica para entender o próprio Schleiermacher, né? Para entender a hermenêutica do Schleiermacher, você tem que fazer um projeto aí de interpretação dos seus fragmentos, né, dos seus textos aí. Embora tenha, né, textos mais contínuos, né, como esses discursos, né, eles tornam mais fácil a compreensão. Mas os esboços, né, são frases, aforismos e tal, e aí, né, redobra o trabalho de interpretação do autor. Então vamos especificamente o que seria hermenêutica, né, para ele. Hermenêutica surgiu como uma arte ou técnica de compreender e interpretar. A origem, né, deriva do deus, né, como vocês sabem, do deus grego Hermes, né, o mensageiro dos deuses, e o termo, né, hermeneuem, significa interpretar, que por sua vez remete àquilo que a gente conhece. Beleza, Thiago, mas vai ficar gravado, né, eu acho que vai para o YouTube, não sei, aí depois dá para conferir. Então, o termo hermeneuem, né, que além de interpretar, remete aí o que a gente conhece no nosso vocabulário, né, comum, as palavras hermético e hermetismo, né? Hermético, quando se diz que uma coisa é hermeticamente fechada, né? Ou seja, bem fechada, bem amarrada, né? E o hermetismo, aquelas doutrinas que se diz que são doutrinas secretas, doutrinas ocultas, né? E até tem toda uma tradição, né, sobre essas doutrinas, mas no caso aqui da hermenêutica é justamente você revelar essas coisas secretas, né, essas coisas ocultas.
Uma referência boa para a gente pensar isso em Platão, né, é o diálogo Ion, né? O Ion é um texto incrível sobre isso, que eu acho que é até dá para articular com essa reflexão do Schleiermacher sobre o papel do hermeneuta, né? Porque a hermenêutica, como a gente já pega aqui de cara, pelo próprio, né, título, ela é uma arte e uma técnica. Quando a gente diz que ela é uma técnica, diz respeito a um procedimento metódico, né? Tecne. E, inclusive, o próprio termo tecne significa também arte, né? Que os gregos, né, chamavam a arte de tecne, ou seja, não só um instrumento, mas aqui, quando a gente diz arte, a gente também está falando naquele sentido, digamos, da intuição, né? Ou seja, ser capaz de intuir. Ou seja, o artista é aquele que intui, né, o universal e o transforma a partir do sensível em coisas particulares. Então, o hermeneuta ele tem essa dupla tarefa de encontrar o universal no texto, no particular, e intuir o pensamento do autor, né? Então, é um trabalho, né, bem que exige não só o rigor metodológico, mas exige também uma certa empatia, uma certa, não sei se é empatia ou simpatia, né? Simpatia no sentido de que é do grego, né? Simpatem, né? Sentir com o outro. Ou seja, você sente aquilo que o outro autor do qual você está lendo também supostamente sentiria, né? É como se você apreendesse, né, a mente do outro, né? E aí a simpatia ou empatia, né, com o autor. Quem utiliza muito, eu acho, trabalha muito com esse termo empatia é a Edith Stein, né? Tem umas reflexões sobre a empatia, né, na fenomenologia dela. E eu acho que no trabalho hermenêutico a gente precisa, né, também conhecer um pouco sobre o que é que significa isso, né? Em Schleiermacher, a hermenêutica surge como uma disciplina que completa o trabalho da dialética ao tratar da inserção do universal na concretude histórica, né, através da linguagem. Ou seja, o universal ele se encarna historicamente na linguagem. Schleiermacher ampliou o alcance da abordagem hermenêutica e passou a tratar das condições de possibilidade da interpretação em geral. Ou seja, ele fez uma reviravolta semelhante ao que o Kant fez, só que a reviravolta dele é linguística, né? Coloca a linguagem aí como um meio a partir do qual a gente apreende o mundo, e não apenas na subjetividade. A hermenêutica como técnica de interpretação aplicada a objetos determinados divide-se em hermenêutica teológica, jurídica e filológica. Essa é a hermenêutica tradicional, né? Até Schleiermacher, né? Mais conhecida, né? A teológica de textos sagrados, né? Da Bíblia e tal. A jurídica de códigos legais, que também é utilizada até hoje, né? O pessoal do direito trabalha muito com essa hermenêutica jurídica, que nem sempre, né, ela bate com a hermenêutica filosófica, e às vezes até confusão entre alguns autores, quando vai tratar de uma ou de outra, e a filológica dos textos clássicos, né, literários e clássicos, como Homero e tal. O diálogo do Platão que eu falei, o Ion, ele vai tratar justamente disso, né, dos textos de Homero. Em seus esboços de discurso sobre hermenêutica, ele dividiu a abordagem em dois níveis: a hermenêutica gramatical, ou técnica, e a hermenêutica psicológica, ou divinatória. Então, a gramatical diz respeito ao texto, né, tal como ele está na língua, né, em que ele foi produzido. Então, por isso que ele é gramático, né, é uma busca do texto na sua concretude material, enquanto o processo de hermenêutica psicológica ou divinatória é a intuição do projeto que está no texto, digamos, de forma criptografada, né? Ou seja, o que, é que o autor queria para além do que o texto diz. O dito do não dito, né? O não dito do dito. É o que está ali nas entrelinhas que a gente precisa interpretar. Então, lembrem-se, a hermenêutica psicológica ela vem diretamente daquela compreensão, né, da intuição, do sentimento, da alteridade. E aí, alguns textos, já para finalizar, né, a nossa abordagem, já do próprio Schleiermacher sobre isso. Eu estou inteiramente de acordo em encerrar a tarefa da hermenêutica entre esses dois pontos. Porém, confesso também que eu quero reivindicar para ela este domínio em sua totalidade. E dizer que, em todo lugar onde houver qualquer coisa de estranho, na expressão do pensamento pelo discurso, para um ouvinte,
há ali um problema que apenas pode se resolver com a ajuda da nossa teoria. Se bem que, sem dúvida, sempre apenas na medida em que houver já algo de comum entre ele e aquele que fala. Então vejam aí, esse algo de comum, né? Então quando há um desentendimento, aí é que entra o lugar da hermenêutica principalmente. E ele tanto pode ser na leitura do texto, quanto pode ser numa conversação. Por isso que é uma hermenêutica universal, porque ela abarca outras manifestações que não é escrita, né? A natureza, como Gadamer, né, depois vai apresentar a arte, ela pode ser compreendida hermeneuticamente. Por isso que a gente pode dizer, e não só eu que estou dizendo, eu acho que o Aloysio Riedel vai dizer a mesma coisa, que em Schleiermacher você tem uma hermenêutica técnica, uma filosofia hermenêutica e uma hermenêutica filosófica, que são três coisas, né, digamos assim, que se complementam na obra dele. A hermenêutica técnica é essa que traduz textos, interpreta, já tradicionalmente na religião, né? A hermenêutica sagrada, a hermenêutica técnica. A hermenêutica filosófica é aquela que traz a questão da compreensão para o centro da reflexão filosófica, mas ainda não é uma hermenêutica filosófica. A filosofia hermenêutica traz o problema da compreensão, mas ela não pressupõe que o trabalho hermenêutico seja o ponto de partida e o ponto central de toda a filosofia. Já a hermenêutica filosófica, que é aquela do Gadamer, né, é ela que tem a pretensão de dizer que a filosofia, enquanto tal, só pode ser, né, entendida como hermenêutica. Ou seja, o projeto, né, de filosofia é um projeto hermenêutico. Hermenêutica, texto e conversação, isso é um tema interessante, né? Isso aqui também é citação do Schleiermacher. Sim, eu tenho que repetir outra vez que a hermenêutica está igual ao Fichte, né? O Fichte teve que escrever a doutrina da ciência não sei quantas vezes que ninguém entendia. Aqui ele está enfatizando. Eu tenho que repetir outra vez que a hermenêutica não deve ser limitada meramente às produções literárias, pois eu me surpreendo seguidamente no curso de uma conversação familiar realizando operações hermenêuticas, quando eu não me satisfaço com o nível ordinário da compreensão, mas procuro discernir como, em um amigo, pode-se dar passagem de uma ideia a outra, ou quando questiono acerca das opiniões, juízos e tendências que fazem com que ele expresse sobre um assunto de discussão deste modo e não de outro. Sim, eu confesso que tenho essa prática hermenêutica no domínio da língua materna e no relacionamento imediato com os homens como uma parte muito especial da vida das gentes cultas, abstraindo do estudo filológico e teológico, ou seja, a hermenêutica está presente no nosso cotidiano. E é porque ele não chegou ainda à época das redes sociais e, né, dos WhatsApp, né, das famílias, né, em que o conflito interpretativo é terrível, né? É quase que a totalidade, né, das tentativas de conversação e que só, né, muitas vezes só saem desentendimento. Então, essa proposta, né, mais ampla que ele está... Por isso que é universalidade da hermenêutica, né? Estou finalizando, viu, pessoal? A gente vai já caminhando para os... Já está com mais de 1 hora, né? Não era essa a pretensão, mas aí... Hermenêutica é obra de arte. Todo empreendimento da hermenêutica, isso também é para sinalizar isso, né, ilustrar, deve ser considerado como obra de arte. Então, veja bem, não só a obra de arte é um objeto de interpretação, né, da hermenêutica, mas a própria hermenêutica é uma obra de arte, é um trabalho artístico. Não como se a execução culminasse numa obra de arte, mas de modo que a atividade apenas porte em si o caráter de arte, porque com as regras não está dada também a aplicação, isto é, não pode ser mecânica. Então ela tem aí um aspecto, né, digamos assim, de uma obra artística, no sentido de que ela tem, digamos, uma flexibilidade, inclusive ela vai ser aplicada, né? E aí o vínculo da estética com a hermenêutica, né, fundamental. Isso já está presente em Baumgarten, né? Quem lê a obra do Baumgarten, Estética, ele vai ver o lugar da hermenêutica lá, no seu sistema e na relação com a estética. E aí, já mais nas últimas considerações dele, né, hermenêutica gramatical e psicológica. Podemos imaginar que compreendemos de tal maneira um texto, numa perspectiva da linguagem, que possamos ter nisso
uma medida para a peculiaridade psicológica do autor. É esse ponto aqui que o Gadamer também critica, né? Essa compreensão psicológica do autor, né? Da mesma forma, se conheço bem a peculiaridade psicológica de um autor, também posso compreender sem dificuldade o aspecto linguístico, ainda que seja mais custoso, e contudo sempre supõe poética criativa, né? Legal. E aí a gente vai vendo aí os pontos comuns, né? O aspecto linguístico, ainda que isso seja mais custoso, e contudo sempre supõe o conhecimento do linguístico. Considerando melhor também o aspecto linguístico, supõe, por sua vez, o psicológico. Então, quanto mais você consegue aprender a psicologia, digamos assim, do autor, e aí sem o ranço, né, da psicologia empírica ou coisa do tipo, né, a psique, né, o projeto do autor, mais você compreende a linguagem e o texto. Quanto mais você conhece o texto, mais você conhece... Então, é um caminho duplo, né, de ida e volta, né, dialético e do círculo hermenêutico. Então, eu compreendo melhor o autor, e também tem um outro círculo mais amplo, né, que é o da época, né, o espírito do tempo. Eu conheço o espírito de uma época a partir daqueles autores daquele contexto, né, como eu citei aqui, né, do idealismo alemão, do romantismo. Quanto mais você lê esses autores, mais você conhece aquela época. Quanto mais você conhece aquela época, mais você entende também os autores. Então tá tudo junto, né? Se a tarefa hermenêutica, enquanto tal, só puder ser bem realizada por meio da ligação da gramática com a dialética, com a teoria artística e com a antropologia especial, então estará claro que na hermenêutica há um forte motivo para a ligação do especulativo com o empírico e com o histórico. Por isso, quanto maior for a tarefa da hermenêutica que se põe para uma geração, tanto mais ela se constituirá nessa alavanca. E aí tem uma última parte, eu não sei se é o caso, né? A gente pode deixar mais adiante. Eu queria abrir, né, para caso tenha alguma questão, alguma coisa, né, em relação ao que já foi visto. E aí depois a gente só finaliza com essa parte. Como é que outros autores, né, mas é uma parte também curta, como é que eles fazem referência a Schleiermacher. Ok? Então até aqui eu agradeço, né,